Ninguém no bairro entendia por que Flávia, uma mulher quieta de 60 anos, passava todas as tardes empurrando o portão enferrujado daquela casa sombria ao lado. Dentro vivia a senhora Santina, uma senhora idosa mais conhecida por suas carrancas do que por conversas. Ela não tinha amigos, não recebia visitas de familiares, não tinha ninguém, exceto Flávia. Por 15 anos, Flávia lavou seus lençóis, cozinhou suas refeições, limpou os cômodos escurecidos e a ajudou a tomar seus medicamentos. Santina raramente dizia obrigada. Ela reclamava da comida, resmungava durante os banhos de esponja e acusava Flávia de mudar suas coisas de lugar. Mesmo assim, Flávia voltava, todos os dias, sem falta. O bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, com suas ruas de paralelepípedo e casas antigas, abrigava histórias como aquela há décadas. Entre as construções coloniais desbotadas pelo tempo, a casa de Santina parecia ainda mais esquecida, com suas janelas sempre fechadas e o jardim abandonado crescendo sem controle. Os moradores passavam apressados pela calçada quebrada em frente ao portão de ferro, como se a amargura da proprietária pudesse contaminar quem se aproximasse. Flávia ignorava os olhares curiosos. Seus cabelos grisalhos presos em um coque simples e o rosto marcado pelo tempo mostravam uma mulher que já havia enfrentado mais desafios do que aqueles que seus vizinhos poderiam imaginar. Com passos lentos, mas decididos, ela seguia sua rotina. Chegava às 2 da tarde com uma bolsa de pano contendo alguma novidade para o lanche, medicamentos ou um romance recém-emprestado da biblioteca municipal. As pessoas cochichavam pelas suas costas. Ela deve estar sendo bem paga. Talvez esteja de olho na casa. Joana, a dona da padaria da esquina, era a mais vocal. Aquela velha rabugenta nunca deu bom dia para ninguém. Por que alguém desperdiçaria seu tempo assim? Tem que ter algum interesse por trás. Carlos, o carteiro aposentado que passava os dias na praça jogando damas, balançava a cabeça. Dinheiro só pode ser. A Santina deve ter uma fortuna escondida debaixo do colchão. Mas a verdade era mais simples e muito mais dolorosa. Flávia sabia como era ser esquecida. Anos antes, ela havia perdido seu marido Rubens em um acidente na construção civil, onde ele trabalhava. Seu único filho, Tiago, mudou-se para Portugal em busca de oportunidades e lentamente parou de ligar. As primeiras ligações eram semanais, cheias de novidades e planos. Depois, passaram a ser mensais, com conversas cada vez mais curtas. Eventualmente, resumiram-se a mensagens em datas comemorativas. Sua vida havia se tornado uma longa e silenciosa rotina de ausência. O pequeno apartamento onde Flávia morava, a poucas quadras da casa de Santina, era uma coleção de lembranças. Fotografias amareladas de um casamento feliz, brinquedos guardados de uma infância distante e cartas que já não chegavam mais. O silêncio era seu companheiro mais constante. Até mesmo o rádio antigo, sobre a mesa da cozinha, permanecia desligado a maior parte do tempo. As paredes cor de creme guardavam ecos de risadas que já não existiam. Foi numa tarde de março, quando o calor carioca fazia o ar parecer mais pesado, que tudo mudou. Flávia voltava do mercado carregando sacolas de compras quando ouviu gritos vindos da casa de Santina. Um grito agudo, desesperado, que cortou o ar parado da tarde. Pessoas passavam, fingindo não ouvir. Um entregador acelerou sua motocicleta. Uma mãe puxou seu filho para o outro lado da rua, como se o sofrimento pudesse ser contagioso. Flávia não. Ela deixou as sacolas caírem no chão. Correu até o portão e o empurrou com toda a força que seu corpo magro permitia. A fechadura estava quebrada, o que foi uma sorte. Dentro, o cheiro de mofo e abandono era sufocante. A sala escura, com móveis cobertos de poeira e cortinas fechadas há tanto tempo que pareciam grudadas nas janelas, mostrava décadas de isolamento.
Flávia seguiu os gemidos fracos até encontrar Santina caída no chão da cozinha, entre cacos, de vidro de um copo quebrado. Seu corpo frágil tremia e um corte em sua testa sangrava lentamente. "Socorro!" murmurou Santina, seus olhos azuis desbotados arregalados de medo. "Não consigo levantar." Flávia não pensou duas vezes. Chamou uma ambulância, limpou o sangue com um pano limpo que encontrou na gaveta da cozinha e segurou a mão, trêmula da idosa, até que a ajuda chegasse. Durante todo o tempo, Santina não largou sua mão, agarrando-se a ela como se fosse sua última conexão com o mundo. Aquele momento mudou tudo. O diagnóstico no hospital foi uma fratura no quadril. Comum em idosos, mas perigosa pela idade avançada de Santina e seu estado de desnutrição. Não havia registros de familiares para contato. O médico jovem, com olheiras profundas, perguntou a Flávia se ela era parente. "Somos vizinhas", respondeu simplesmente. O médico assentiu, sem esconder a tristeza ao perceber que aquela senhora idosa não tinha ninguém. Ela precisará de cuidados após a alta. Há casas de repouso que... "Eu cuidarei dela", interrompeu Flávia, com uma certeza que surpreendeu até a si mesma. Daquele dia em diante, ela começou a visitar diariamente. Primeiro no hospital, levando pequenos agrados, lendo revistas, antigas da sala de espera para a idosa que fingia não estar ouvindo. Depois, quando Santina voltou para casa, as visitas tornaram-se mais longas e necessárias. Não foi fácil. Santina era difícil, raivosa, nunca baixava a guarda. Nos primeiros dias, mal permitia que Flávia a ajudasse no banho, recusava medicamentos, criticava cada gesto de bondade como se fosse uma afronta pessoal. Seu vocabulário parecia consistir principalmente de reclamações. "Essa comida está sem gosto. Você não sabe arrumar uma cama direito. Por que está mexendo nas minhas coisas? Quer roubar o pouco que tenho?" Flávia apenas sorria, continuava suas tarefas e voltava no dia seguinte. Não por dever ou pena, mas porque via uma alma mais solitária que a sua. Aos poucos, entre resmungos e silêncios prolongados, uma rotina se estabeleceu. Flávia chegava após o almoço, abria as janelas para deixar o ar circular, preparava chá com biscoitos, ajudava Santina com a medicação e sentava-se para fazer companhia. A princípio, apenas existiam no mesmo espaço, sem verdadeiramente se conectarem. Algumas vezes, Flávia levava livros da biblioteca municipal e lia em voz alta, mesmo quando Santina fingia estar dormindo. Outras vezes, apenas tricotava em silêncio enquanto a tarde escorria lentamente pela janela da sala. Raramente Santina murmurava lembranças de um irmão que teve ou de um jardim que sentia falta. Naqueles raros fragmentos, Flávia encontrava pedaços da mulher que Santina costumava ser. Alguém quebrado, mas humano. Com o passar dos meses, as mudanças foram sutis, quase imperceptíveis. Santina ainda reclamava da comida, mas ocasionalmente comentava que o arroz hoje está menos ruim, ou que o frango poderia ter mais sal, mas dá para comer. Seus olhos, antes constantemente desconfiados, agora por vezes acompanhavam os movimentos de Flávia com algo que poderia ser interpretado como conforto. As acusações de furto diminuíram, substituídas por resmungos mais gerais sobre como as coisas nunca estavam onde deveriam estar. Em uma tarde particularmente quente, enquanto Flávia limpava as venezianas, Santina falou algo que a fez parar no meio do movimento. "Meu irmão Antônio adorava subir em árvores quando éramos crianças." Flávia virou-se lentamente, temendo que qualquer movimento brusco quebrasse aquele momento raro de compartilhamento. "Vocês eram próximos?" Santina olhou pela janela, seus olhos fixos em algo que só ela podia ver no passado distante. "Éramos inseparáveis. Ele me protegia dos meninos que puxavam meu cabelo na escola. Eu guardava parte do meu lanche para ele.
Nossos pais trabalhavam tanto que éramos praticamente nós dois contra o mundo. O que aconteceu com ele? Flávia perguntou suavemente, sentando-se na poltrona desgastada perto da cama, onde Santina passava a maior parte de seus dias. Guerra. Aquela maldita guerra levou muitos jovens. Ele tinha apenas 19 anos quando foi convocado. Nunca voltou. Sua voz falhou ligeiramente. Depois disso, nada mais teve importância. Flávia apenas assentiu, respeitando a dor que pulsava por trás daquelas palavras escassas. Estendeu a mão e, pela primeira vez, Santina não a afastou quando seus dedos se tocaram brevemente. Dias se transformaram em meses, meses em anos. A casa, aos poucos, ganhou um ar menos abandonado. As cortinas, embora ainda desbotadas, agora se abriam durante o dia. Vasos com pequenas plantas começaram a aparecer no peitoril interno das janelas. Primeiro um cacto resistente, depois uma samambaia, eventualmente algumas ervas aromáticas que Flávia usava para temperar as sopas, que preparava. O relacionamento entre elas nunca se tornou caloroso ou expansivo. Santina não se transformou em uma senhora doce e agradecida. Continua a reclamar, a resmungar, a criticar. Mas entre as palavras ásperas surgiam momentos de conexão silenciosa. Um olhar de reconhecimento quando Flávia trazia o chá exatamente na temperatura que ela preferia. Um suspiro menos impaciente quando ajudava a trocar os lençóis. Pequenos silêncios que não precisavam ser preenchidos. No bairro, os cochichos continuavam, agora tingidos de espanto pela persistência de Flávia. Joana, da padaria, eventualmente perguntou diretamente: "Como você aguenta 15 anos cuidando daquela bruxa ingrata e nunca vi ela te tratar bem uma única vez?" Flávia sorriu enquanto escolhia pães para o lanche da tarde. "Todos precisamos de alguém, Joana, até mesmo aqueles que fingem que não." A rotina de cuidados se intensificou quando Santina completou 87 anos e sua saúde começou a deteriorar de forma mais visível. A artrite deformava seus dedos, a respiração tornava-se mais laboriosa e ela precisava de ajuda até mesmo para as tarefas mais simples. Flávia, agora com 75 anos, ignorava suas próprias dores nas juntas para levantar, virar e cuidar da vizinha, que nunca havia lhe oferecido uma palavra genuína de gratidão. Numa noite particularmente fria de junho, Flávia recebeu uma ligação. O número desconhecido a fez hesitar, mas algo a impeliu a atender. Era Tiago, seu filho, ligando de Portugal após quase 2 anos de silêncio. "Mãe!" Sua voz soava diferente, mais profunda, mais distante do que a geografia poderia explicar. "Estou com problemas. Preciso de dinheiro." O coração de Flávia apertou, não pela solicitação em si, mas pela ausência de qualquer outro sentimento além da necessidade. Nenhuma pergunta sobre como ela estava, nenhum pedido de desculpas pelo longo silêncio. "Quanto você precisa, filho?" perguntou, já calculando mentalmente o que poderia dispor de sua modesta aposentadoria. A soma mencionada fez seus joelhos fraquejarem, forçando-a a sentar-se na cadeira da cozinha. Era quase toda a sua pequena economia guardada ao longo dos anos. Dinheiro que ela ocasionalmente usava para comprar medicamentos que o sistema público não fornecia para Santina ou para contratar um encanador quando o cano da cozinha estourou. "É temporário, mãe. Vou devolver assim que as coisas melhorarem aqui." Promessas feitas com a facilidade de quem já as quebrou antes. Flávia fechou os olhos, lembrando-se do menino que um dia corria para seus braços ao voltar da escola. Do adolescente que sonhava em ver o mundo além das montanhas que circundavam o rio. Do homem que partiu prometendo mandar buscar a mãe assim que se estabelecesse, uma promessa que evaporou com o tempo. "Vou transferir o que puder amanhã", ela disse finalmente. A ligação terminou sem um verdadeiro adeus, apenas a confirmação dos dados bancários e um obrigado apressado.
Aquela noite, Flávia chorou em seu pequeno apartamento, não pelo dinheiro, mas pela conexão que parecia irremediavelmente perdida. Na manhã seguinte, com olhos inchados, mas determinados, ela seguiu para o banco, fez a transferência e depois dirigiu-se à casa de Santina como sempre fazia. A idosa, observadora apesar de sua fragilidade, notou imediatamente o abatimento em seu semblante. "Você está com cara de quem comeu e não gostou", comentou Santina, enquanto Flávia organizava os remédios da manhã. "Não é nada", respondeu automaticamente, um sorriso forçado nos lábios. "Não minta para mim, posso ser velha, mas não sou idiota." Algo na aspereza familiar daquelas palavras quebrou as defesas de Flávia. Entre lágrimas contidas, ela contou sobre a ligação, sobre o filho distante que só lembrava dela quando precisava de algo, sobre a dor de ser lembrada apenas por sua utilidade. Santina ouviu em silêncio. Não ofereceu consolo. Não disse que tudo ficaria bem. Quando Flávia terminou, secando as lágrimas com as costas das mãos, a idosa apenas comentou: "Pessoas são decepcionantes. É por isso que escolhi ficar sozinha." "Não estamos realmente sozinhas, estamos?" Flávia respondeu, um sorriso triste se formando. Santina não respondeu, mas naquela tarde, quando Flávia preparava-se para ir embora, a idosa segurou seu pulso por um momento. O toque foi breve, quase imperceptível, mas para duas mulheres habituadas à solidão, foi um gesto mais eloquente que muitas palavras. Os meses seguintes trouxeram uma mudança sutil na dinâmica entre elas. Santina ainda reclamava, ainda era difícil, mas ocasionalmente fazia perguntas sobre a vida de Flávia. Pequenas curiosidades, disfarçadas de comentários casuais. "Esse livro que você está lendo é bom? Aquela receita de sopa de ontem, onde aprendeu? Seu marido, como era?" Flávia respondia com cuidado, compartilhando fragmentos de sua vida sem sobrecarregar Santina, com emoções que a idosa claramente achava difíceis de processar. Falava de Rubens e seu amor por música, das pequenas alegrias de cultivar ervas, na varanda, dos livros que a faziam esquecer da passagem do tempo. Em uma manhã de domingo, Flávia chegou e encontrou Santina particularmente pálida. A respiração estava mais laboriosa que o habitual e ela mal conseguia sentar-se na cama sem ajuda. "Preciso chamar um médico", Flávia disse, preocupação evidente em sua voz. "Não", a resposta foi firme, apesar da fraqueza física. "Nada de médicos, nada de hospitais. Mas já vivi o suficiente, Flávia. Deixe-me em paz." Havia uma determinação nos olhos da idosa que Flávia reconheceu. Era o mesmo olhar que via no espelho em seus momentos mais solitários. A aceitação de um caminho que chegava ao fim. Naquela noite, contrariando seu hábito de voltar para casa ao anoitecer, Flávia ficou. Improvisou uma cama no sofá antigo da sala depois de ajudar Santina com sua medicação e certificar-se que ela estava confortável. Durante a madrugada, levantou-se várias vezes para verificar se a idosa ainda respirava, ajustando cobertores, oferecendo água, simplesmente estando presente. Na manhã seguinte, enquanto a luz dourada da alvorada filtrava-se pelas cortinas manchadas, Santina acordou brevemente. Seus olhos, antes nebulosos, pareciam estranhamente claros. "Flávia", chamou, sua voz mais um sussurro que um som. "Estou aqui", respondeu, aproximando-se da cama. "Por quê?" A pergunta era simples, mas carregava o peso de 15 anos. Flávia pensou por um momento, buscando uma resposta que fosse verdadeira. "Porque todos merecemos ter alguém que nos veja de verdade." Santina fechou os olhos e por um instante Flávia pensou que ela havia adormecido novamente. Então, quase imperceptivelmente, a idosa murmurou: "Obrigada." Foi a primeira e última vez que aquela palavra passou por seus lábios.
Se você está gostando da história, digite 5 nos comentários e se inscreva para mais vídeos assim. Se não, digite 0. Isso me ajuda a criar um conteúdo ainda melhor para você. Continuando. 3 dias depois, Santina faleceu durante o sono. Flávia estava ao seu lado, segurando sua mão enrugada, contando histórias sobre um jardim que pretendia plantar na primavera seguinte. Se a idosa ouviu, não deu sinal. Partiu em silêncio, como quem sai discretamente de uma sala barulhenta sem se despedir. Flávia foi a única pessoa no funeral. Não havia flores, não havia família. Apenas um padre, um vento frio e Flávia segurando uma única rosa branca. Ela chorou, não pelo que tiveram, mas pelo que poderia ter sido. A cerimônia foi breve, as palavras do padre ecoando vazias sobre o caixão simples. Flávia permaneceu. Depois que ele partiu, sentada no banco de madeira desgastado do pequeno cemitério. O céu cinzento de inverno parecia apropriado para a ocasião, nem muito dramático, nem indiferente demais à partida de alguém que viveu nas sombras. Espero que você encontre seu irmão agora, sussurrou para o vento. Espero que não esteja, mas sozinha. Os dias seguintes foram estranhamente vazios. Flávia percebeu como sua rotina havia sido construída em torno dos cuidados com Santina. As tardes agora se estendiam indefinidamente, sem propósito. Tentou voltar à leitura, ao tricô, às caminhadas pela praça do bairro, mas tudo parecia vazio de significado. A casa fechada ao lado era como um dente extraído, um espaço negativo que doía pela ausência. Ocasionalmente, Flávia parava, diante do portão enferrujado, como se por hábito, antes de lembrar-se que não havia mais razão para entrar. Joana, da padaria, abordou-a uma manhã enquanto comprava pão. Você está mais magra, Flávia. Precisa se alimentar direito. Estou bem, respondeu automaticamente, embora ambas soubessem que não era verdade. Sabe, continuou Joana empacotando, pães frescos, com mãos experientes. Nunca entendi por que você se dedicou tanto àquela mulher, mas agora vejo que deixou um buraco em você. Flávia apenas assentiu, incapaz de explicar o que nem ela mesma compreendia totalmente. Como cuidar de Santina havia preenchido um vazio que nem sabia existir. Como, ao oferecer companhia a alguém esquecido pelo mundo, encontrou propósito em sua própria existência solitária. 2 semanas após o funeral, enquanto Flávia preparava, já em sua pequena cozinha, ouviu uma batida na porta. Eram 2 policiais, um homem alto de bigode grisalho e uma mulher jovem com expressão séria. Senhora Flávia Martinez? Perguntou o policial mais velho, consultando um pequeno caderno. Sim, respondeu cautelosamente, sentindo um aperto no peito. A presença da polícia raramente trazia boas notícias. Estamos aqui em relação ao espólio da senhora Santina Santos. Podemos entrar? Ela sentiu seu coração afundar. Espólio? Por que a polícia viria por isso? O apartamento pequeno e organizado de Flávia pareceu encolher com a presença dos 2 policiais. Ela ofereceu chá que o homem recusou e a mulher aceitou por educação. Na mesinha da sala, a xícara permaneceu intocada, enquanto os oficiais explicavam o motivo da visita. Temos instruções do cartório para entregar esta documentação pessoalmente à senhora, explicou o policial mais velho, estendendo um envelope pardo. É referente ao testamento da senhora Santina Santos. Testamento? A palavra saiu como um suspiro incrédulo. Não sabia que ela tinha um. Foi registrado há cerca de 10 anos, informou a policial mais jovem. Aparentemente, ela contratou um advogado discretamente. As instruções eram para que a documentação fosse entregue após 2 semanas do falecimento. Flávia aceitou o envelope com mãos trêmulas. Era mais pesado do que parecia, como se carregasse mais do que apenas papéis.
O que eles lhe contaram fez seus joelhos fraquejarem. Santina havia deixado tudo, a casa, suas economias e uma herança substancial, para Flávia. O testamento tinha sido preparado anos antes. Ela nunca havia mencionado, nunca tinha dado qualquer indício. Há quanto tempo vocês se conheciam? Perguntou a policial. Curiosidade sincera em sua voz. 15 anos, respondeu Flávia. A realidade, ainda não totalmente assimilada. 15 anos cuidando dela após uma queda. O policial assentiu, um pequeno sorriso surgindo sob o bigode grisalho. Bem, parece que ela notou. Depois que os policiais saíram, Flávia sentou-se à mesa da cozinha e abriu o envelope com cuidado, como se temesse que seu conteúdo pudesse desaparecer se fosse tratado com muita pressa. Além dos documentos legais, cheios de termos que pouco compreendia, havia um envelope menor, amarelado pelo tempo, com seu nome escrito na caligrafia trêmula de Santina. Dentro dos documentos havia uma carta manuscrita. Nunca fui gentil, não sabia como ser, mas você me tratou como se eu importasse, mesmo quando não merecia. Você foi a única pessoa que ficou, a única que não desviou o olhar. Nunca disse obrigada, mas senti. Fique com o que lhe deixo e saiba que você me salvou. Não estava sozinha no final, e isso foi por sua causa. Os olhos cansados de Flávia se encheram de lágrimas. Há quanto tempo Santina havia escrito aquelas palavras? Quantos anos guardando este segredo, enquanto continuava a resmungar, a reclamar, a manter sua fachada intransponível? A carta tremia em suas mãos, enquanto tentava conciliar a mulher difícil que conhecera com aquela capaz de tamanho reconhecimento. E gratidão. Flávia não conseguia falar, apenas segurou a carta contra o peito e chorou. Não pelo dinheiro, não pela casa, mas porque depois de todos aqueles anos de silêncio e frieza, alguém havia visto seu coração, alguém havia compreendido seu amor. Naquela noite, Flávia dormiu com a carta sob o travesseiro, como uma criança com um amuleto precioso. Pela primeira vez em muitos anos, seu sono foi profundo e sem sonhos, como se um peso invisível tivesse sido retirado de seus ombros. Na manhã seguinte, com uma determinação renovada, pegou as chaves da casa de Santina e atravessou o pequeno portão enferrujado. O interior estava exatamente como ela o havia deixado após a morte da idosa. As cortinas fechadas, os móveis cobertos com lençóis para protegê-los da poeira, o cheiro de ausência permeando cada canto. Em vez de sentir tristeza, Flávia abriu todas as janelas, deixando a luz do sol penetrar nos cômodos que haviam permanecido na penumbra por tanto tempo. A poeira dançou nos raios de sol, como pequenas estrelas sendo libertadas. Você já chorou? Ao ler um livro, assistir um filme ou ouvir uma música, não precisa ser algo triste, pode ser uma lágrima de emoção. Conte nos comentários. Nos dias que se seguiram, Flávia teve reuniões com o advogado que havia preparado o testamento, um homem de meia idade chamado Dr. Paulo, que explicou a extensão do que Santina havia deixado. A senhora Santos economizou praticamente tudo, que recebeu durante décadas, explicou ele, ajustando os óculos sobre o nariz. Vivia de forma extremamente frugal, como a senhora bem sabe. O imóvel está quitado há anos e, somando-se às aplicações financeiras, trata-se de um patrimônio considerável. Flávia ainda tinha dificuldade em processar a informação. Ela nunca mencionou dinheiro, vivíamos comprando o medicamento mais barato, reutilizando tudo. O advogado sorriu gentilmente. Algumas pessoas da geração dela viveram tempos difíceis. A Grande Depressão, a guerra. Isso marca a relação com o dinheiro de forma permanente. Para eles, economizar não é apenas prudência, é sobrevivência. Enquanto assinava os documentos necessários para a transferência dos bens, uma ideia começou a se formar na mente de Flávia. Uma forma de honrar aquela conexão improvável que havia mudado sua vida.
Durante semanas, ela trabalhou no projeto, consultando arquitetos, construtores, autoridades municipais. A casa antiga precisava de reformas estruturais, adaptações para a acessibilidade, uma revisão completa da parte elétrica e hidráulica. Cada decisão era tomada com cuidado, como se Santina estivesse observando por cima de seu ombro, provavelmente criticando suas escolhas. Joana, a padeira, foi uma das primeiras a notar a movimentação de trabalhadores na casa que por tanto tempo permaneceu fechada. "O que está fazendo lá, Flávia? Vai se mudar?" perguntou enquanto empacotava pães para a fila de clientes matinais. "Não exatamente", respondeu Flávia com um sorriso misterioso. "Estou dando nova vida ao lugar." Carlos, o carteiro aposentado, parava diariamente para observar o progresso, oferecendo opiniões não solicitadas sobre os trabalhos de reforma. "Aquela tinta não vai durar com a umidade do rio", comentava. Ou, "esse tipo de telha não é bom para chuvas fortes." Flávia apenas agradecia e seguia seu plano. Aos poucos, a casa foi se transformando. As paredes escuras ganharam cores claras. O jardim abandonado foi limpo e replantado. Janelas maiores foram instaladas para permitir mais luz. A fachada colonial foi preservada, mas o interior tornou-se luminoso e acolhedor. 3 meses após o início das reformas, uma placa discreta foi colocada ao lado do portão restaurado. "Luz de Santina, biblioteca comunitária e café para idosos." Na inauguração, as portas se abriram para revelar um espaço que Santina teria odiado, mas necessitado. Estantes cheias de livros ao alcance de mãos envelhecidas, poltronas confortáveis adaptadas para corpos frágeis, mesas para jogos de cartas e xadrez, uma pequena cozinha de onde vinha o aroma de café fresco e bolos caseiros. A comunidade de Santa Teresa compareceu em peso, mais por curiosidade que por apoio inicial. Muitos ainda lembravam da velha rabugenta e não conseguiam conciliar aquela imagem com o espaço acolhedor que agora ocupava o lugar da casa sombria. Joana, sempre direta, expressou a dúvida coletiva. Por que dar o nome dela a este lugar? Ela nunca foi amigável com ninguém. Flávia, que agora coordenava um pequeno grupo de voluntários para manter o espaço funcionando, respondeu calmamente: "Porque todos merecemos uma segunda chance de ser lembrados, não pelo nosso pior, mas pelo nosso potencial. Santina nunca encontrou essa chance em vida. Quero dar isso a ela agora." As pessoas vieram, viúvas, homens quietos sem famílias, avós com corações pesados, e encontraram calor no mesmo lugar que antes abrigara a amargura. No início, eram poucos frequentadores, alguns vizinhos curiosos, idosos solitários, trazidos por assistentes sociais do posto de saúde local, pessoas que passavam pela rua e eram atraídas pelo aroma de café fresco. O espaço permanecia silencioso durante longas horas, fazendo Flávia questionar se havia tomado a decisão certa. Então, numa tarde chuvosa de agosto, quando o céu cinzento desencorajava passeios, a porta se abriu e uma senhora de bengala entrou, pingando água no capacho recém-colocado. "Ouvi dizer que aqui tem café e livros", disse ela, tirando um chapéu encharcado. "E que ninguém te expulsa se você ficar muito tempo na mesma poltrona." Seu nome era Dulce, 78 anos, viúva há 2 décadas. Morava sozinha num pequeno apartamento 6 quadras acima. E este era seu primeiro dia saindo de casa desde que seu gato falecera, 3 meses antes. "Não tenho mais ninguém para conversar", explicou, enquanto aceitava uma xícara de chá quente. "As paredes não respondem, sabe?" Naquela mesma semana, apareceu Geraldo, 82 anos, ex-professor de história com início de demência, que às vezes esquecia o caminho de casa, mas nunca esquecia detalhes da Guerra dos 100 anos. Depois veio Teresa, 75 anos, que trabalhara como costureira a vida toda, e agora sofria com artrite nas mãos, impedindo-a de continuar seu ofício.
Um a um, foram chegando. Pessoas invisíveis para a sociedade, carregando histórias, habilidades e solidão. A biblioteca se tornou um refúgio, não apenas para a leitura, mas para a existência compartilhada. Em pouco tempo, cadeiras vazias tornaram-se raridade, e o burburinho de conversas preencheu o espaço antes silencioso. Flávia criou uma rotina. Pela manhã, ajudava na organização dos livros e preparava o café. À tarde, coordenava atividades simples. Um clube de leitura às terças, tardes de música às quintas, jogos de tabuleiro aos sábados. Alguns voluntários começaram a aparecer, principalmente estudantes universitários da região, em busca de experiência ou apenas companhia diferente da habitual. Em uma dessas tardes, enquanto arrumava livros recém-doados na estante, Flávia encontrou uma edição antiga de poemas de Carlos Drummond de Andrade. Ao abri-lo, uma fotografia em preto e branco escorregou para o chão. Mostrava uma jovem Santina, talvez com 20 e poucos anos, sorrindo. Um sorriso amplo, genuíno, que Flávia jamais havia testemunhado em vida, ao lado de um rapaz alto, em uniforme militar. Na parte de trás, uma única palavra escrita à mão: Antônio. Ela colocou a foto em uma moldura simples e a posicionou discretamente na parede principal da biblioteca, ao lado de um retrato de Santina mais velha, tirado sem que ela percebesse, durante uma tarde em que cochilava na varanda. A jovem sorridente e a idosa carrancuda, duas versões da mesma alma, separadas por décadas de solidão. Os frequentadores regulares eventualmente notaram as fotografias e perguntavam quem era aquela senhora. Flávia respondia simplesmente: a pessoa que nos deu este lugar. Uma quarta-feira particularmente movimentada trouxe uma surpresa inesperada. Flávia estava servindo chá para um grupo de senhoras que participava de uma oficina de tricô quando a porta abriu, revelando um homem de meia idade com traços vagamente familiares. Estou procurando por Flávia Martinez, disse ele, parecendo deslocado entre tantos idosos. Flávia aproximou-se, a chaleira ainda na mão. Sou eu. O reconhecimento foi gradual, como uma fotografia revelando-se lentamente no líquido de revelação. Os olhos, o formato do rosto, o modo de ficar levemente inclinado para o lado esquerdo, eram detalhes que conhecia bem, apenas em uma versão mais jovem. Tiago! Sua voz falhou, a chaleira tremendo ligeiramente em sua mão. Seu filho parecia mais velho do que seus 40 e poucos anos justificariam. Linhas de preocupação marcavam seu rosto bronzeado e os cabelos já rareavam nas têmporas. Usava roupas simples, mas de boa qualidade. Olá, mãe, respondeu ele, desviando brevemente o olhar. Faz tempo. O reencontro foi desajeitado, cheio de silêncios alongados e frases incompletas. Flávia entregou a chaleira a uma voluntária e levou o filho para uma mesa mais afastada, onde teriam alguma privacidade. As mãos dela, marcadas pela idade e anos de trabalho, contrastavam com as dele, mais fortes, mas igualmente nervosas, sobre a mesa de madeira. Tiago contou uma história de fracassos e recomeços. O dinheiro que pedira anos atrás fora para pagar dívidas após um negócio fracassado. Depois vieram anos difíceis, empregos temporários, um casamento que não durou, mais tentativas frustradas. Tentei ligar várias vezes, explicou, girando a xícara de café entre os dedos, mas nunca tinha coragem de completar a chamada. A vergonha, você sabe. Flávia assentiu, seu coração dividido entre a alegria de ver o filho e a dor das ausências acumuladas. E o que te traz de volta agora? Perguntou finalmente. A pergunta pairou no ar como fumaça, inevitável e ligeiramente sufocante. Tiago endireitou os ombros. Voltei ao Brasil há 6 meses. Consegui um emprego estável em São Paulo. Estou reconstruindo minha vida. Fui ao seu apartamento, mas os vizinhos disseram que você agora passa a maior parte do tempo aqui.
Ele fez uma pausa, olhando ao redor da biblioteca acolhedora. Não esperava. Isso. Eles me contaram sobre a herança, sobre o que você fez. É incrível, mãe. Havia admiração genuína em sua voz, algo que Flávia não ouvia há tanto tempo que quase não reconheceu. Vim para pedir desculpas, continuou. Ele, encarando-a diretamente pela primeira vez. Por desaparecer, por ligar apenas quando precisava de algo, por não estar presente quando você precisava de mim. Flávia sentiu lágrimas se formando, mas não as deixou cair. Tantas noites sonhara com este momento, imaginara o que diria, o que sentiria. A realidade era mais complicada que qualquer cenário que havia visualizado. Leva tempo para reconstruir pontes, Tiago, disse finalmente. Mas estou disposta a tentar se você estiver. Naquela noite, sozinha em seu apartamento, Flávia pensou na ironia do destino. Por 15 anos, cuidara de uma mulher que raramente demonstrou gratidão, enquanto seu próprio filho desaparecia de sua vida. Agora, a herança daquela relação difícil não era apenas material. Era a compreensão profunda de que conexões humanas são complexas, imperfeitas e ainda assim essenciais. Os meses seguintes trouxeram mudanças graduais. Tiago começou a visitar regularmente, primeiro quinzenalmente, depois semanalmente. Inicialmente, as conversas eram cautelosas, cheias de tópicos seguros e reminiscências cuidadosamente selecionadas. Aos poucos, tornaram-se mais honestas, por vezes dolorosas, eventualmente curativas. Ele começou a ajudar na biblioteca aos sábados, consertando estantes bambas, instalando melhor iluminação, organizando um sistema de catálogo no computador. Os frequentadores idosos adoravam ter um rapaz forte para alcançar livros nas prateleiras mais altas ou mover móveis para os eventos especiais. Numa dessas tardes de sábado, enquanto Tiago ajudava a montar uma exposição de fotografias antigas dos moradores, Flávia o observava interagindo com Dulce, que mostrava retratos de seu casamento em 1962. Sabe, disse Dulce, ajustando os óculos grossos. Sua mãe transformou esta comunidade. Antes éramos apenas velhos solitários, esperando o tempo passar. Agora somos pessoas com um lugar para pertencer. Tiago olhou para Flávia, que fingia estar ocupada organizando livros próximos, mas claramente ouvindo a conversa. Ela sempre soube como fazer as pessoas se sentirem vistas, respondeu ele com um tom que misturava orgulho e remorso. Naquela noite, enquanto fechavam a biblioteca, Tiago comentou: Você poderia ter usado o dinheiro para viajar, para viver confortavelmente. Por que construir isso? Flávia demorou-se na janela, observando a lua crescente sobre os telhados de Santa Teresa. Porque aprendi com Santina que a pior pobreza é a solidão. Todo o dinheiro do mundo não compra um bom dia sincero, um toque de mão quando você está com medo, alguém que note quando você não aparece. Em seu primeiro aniversário, a Biblioteca Luz de Santina organizou uma celebração especial. O pequeno Jardim dos Fundos, agora florido e bem cuidado, foi decorado com luzes e fitas coloridas. Mesas com toalhas brancas receberam bolos e salgados preparados pelos próprios frequentadores. Um quarteto de cordas, formado por estudantes da escola de música local, ofereceu uma apresentação. Autoridades locais compareceram, impressionadas com o impacto do projeto na comunidade. Um vereador mencionou a possibilidade de replicar o modelo em outros bairros. Jornalistas de um pequeno jornal comunitário tiraram fotos e entrevistaram idosos que descreviam como o espaço havia mudado suas vidas. No meio das celebrações, Flávia escapou para um momento de quietude na pequena sala que funcionava como escritório.
Ali, na parede, as duas fotografias de Santina observavam silenciosamente o legado inesperado que havia florescido. Nunca imaginei que sua teimosia me traria até aqui, sussurrou Flávia para o retrato da idosa carrancuda. Você estaria reclamando de toda essa alegria e barulho. Diria que as flores são um desperdício de dinheiro e que as pessoas estão comendo demais. Um sorriso suave formou-se em seus lábios. Mas, no fundo, acho que você aprovaria. Do seu jeito ranzinza. A porta se abriu suavemente e Tiago entrou. Mãe, todo mundo está procurando por você para o brinde. Flávia virou-se, notando que ele olhava curiosamente para as fotografias. Às vezes ainda me pergunto, comentou ele, aproximando-se da imagem da jovem Santina sorridente, por que você nunca desistiu dela, mesmo quando ela parecia não apreciar? Quando cuidamos genuinamente de alguém, não é por gratidão ou recompensa, respondeu Flávia. É porque vemos algo além da superfície, algo que talvez nem eles mesmos consigam ver. Tiago assentiu lentamente, compreensão e arrependimento, misturando-se em seu olhar. Como você sempre fez comigo. Como sempre farei, completou ela, estendendo a mão para o filho. Juntos, retornaram à celebração, onde dezenas de pessoas reunidas, idosos, voluntários, vizinhos que antes cochichavam críticas, ergueram taças em um brinde à transformação de um espaço e de tantas vidas. O tempo passou, as estações mudaram e a Biblioteca Luz de Santina tornou-se um ponto de referência no bairro. Turistas que visitavam Santa Teresa por seus ateliês e vista panorâmica agora incluíam o espaço em seu roteiro, atraídos pelas histórias de transformação. Estudantes universitários realizavam pesquisas sobre o impacto social do projeto. O modelo inspirou iniciativas semelhantes em outros bairros. Você já viu uma boa ação transformar a vida de alguém por completo? Ou já foi tocado por um gesto de bondade? Conte sua história nos comentários. Flávia, agora com quase 80 anos, continuava presente diariamente, embora aceitasse cada vez mais ajuda nas tarefas administrativas. Suas articulações doloridas às vezes a impediam de servir o café ou alcançar livros, mas sua presença era o coração pulsante do lugar. Em uma manhã de domingo particularmente ensolarada, enquanto preparava a biblioteca para um novo dia, Flávia encontrou um envelope discreto que alguém havia deslizado por baixo da porta. Dentro havia uma única fotografia em preto e branco. Uma menina pequena, talvez com 6 anos, de mãos dadas com uma senhora idosa. No verso, uma mensagem simples. Obrigada por me ensinar que nunca é tarde para recomeçar. Clara. Clara era uma das voluntárias mais recentes, uma professora aposentada que havia perdido a mãe recentemente e encontrado na biblioteca um lugar para canalizar seu luto em serviço. Flávia sorriu, reconhecendo no gesto simples o poder das conexões que ali se formavam. Naquela tarde, sentada em sua poltrona favorita perto da janela, Flávia observava o movimento da biblioteca. Dulce e Geraldo jogavam damas em um canto, discutindo amigavelmente cada jogada. Teresa ensinava tricô a um grupo de adolescentes curiosos. Tiago, que agora coordenava um programa de leitura para crianças aos domingos, contava histórias animadamente para um círculo de pequenos ouvintes atentos. Os raios de sol atravessavam as janelas amplas, criando poças douradas no assoalho de madeira. O aroma de café e livros preenchia o ar. Conversas suaves, risos ocasionais, o virar de páginas, a sinfonia sutil da vida compartilhada. Flavia sentava-se à janela todas as manhãs, lendo de um livro gasto, bebendo chá e sorrindo para as risadas que ecoavam pelos corredores. Às vezes, ela sussurrava suavemente: Obrigada, Santina, por não desistir de mim também. A vida
Havia feito um círculo completo, transformando dor em propósito, solidão em comunidade, abandono em legado. A casa que uma vez abrigou amargura, agora transbordava de conexões humanas, cada uma pequena luz contra a escuridão da solidão. Em uma tarde particularmente movimentada, uma visitante perguntou a Flávia o segredo para a vitalidade do espaço. É simples, respondeu ela, observando o vai e vem de pessoas na biblioteca. Todos precisamos ser vistos de verdade por alguém, nem que seja uma única pessoa no mundo. A história de Flávia e Santina, duas mulheres abandonadas que encontraram inesperadamente significado uma na outra, continuou inspirando. Não como um conto de amizade fácil ou gratidão imediata, mas como testemunho da teimosia do coração humano, da dignidade no ato de cuidar sem reconhecimento e do poder transformador de simplesmente permanecer presente quando todos os outros se vão. Na entrada da biblioteca, uma placa discreta continha apenas uma frase: para todos que precisam ser vistos. Era um convite e uma promessa de que neste lugar ninguém precisaria enfrentar a velhice ou a solidão invisível aos olhos dos outros. A mesma comunidade que antes julgara a dedicação de Flávia, agora celebrava seu exemplo. Joana, da padaria, enviava bolos frescos todas as manhãs. Carlos, o carteiro aposentado, organizou um grupo de contadores de histórias entre os idosos. Até mesmo os mais céticos reconheciam que algo precioso havia nascido da relação improvável entre a cuidadora paciente e a idosa amarga. Em seu aniversário de 80 anos, a comunidade organizou uma surpresa para Flávia. Quando ela chegou à biblioteca naquela manhã, encontrou o jardim transformado. Cada frequentador havia trazido uma planta, criando um mosaico vivo de cores e texturas. No centro, uma pequena placa de bronze, Jardim da Perseverança, em honra de Flávia Martinez, que nos ensinou que cuidar é um ato de esperança. Tiago, agora morando permanentemente no Rio e trabalhando como voluntário em tempo integral, na biblioteca, conduziu a mãe emocionada pelo caminho entre as flores. A relação entre eles, reconstruída pacientemente ao longo dos anos, não era perfeita, mas havia se tornado autêntica, com espaço para erros, perdão e recomeços. É muita homenagem para alguém que só fez o que precisava ser feito, protestou Flávia, enxugando lágrimas discretas. Uma voz idosa respondeu do fundo: fazer o que precisa ser feito quando todos os outros dão as costas é exatamente o que merece ser homenageado. Era Geraldo, o professor de história com início de demência, tendo um de seus momentos de lucidez cristalina. A celebração simples reuniu dezenas de pessoas cujas vidas haviam sido tocadas pela biblioteca e por Flávia. Cada uma trazia uma história de como aquele espaço havia mudado sua trajetória. O viúvo que encontrara razões para sair da cama todas as manhãs. A neta que se reconectara com a avó através dos programas intergeracionais. O adolescente problemático que descobrira o amor pelos livros nas sessões de leitura. Enquanto o sol se punha, lançando sombras alongadas sobre o jardim florido, Flávia sentou-se em um banco de pedra, cansada, mas profundamente satisfeita. Tiago trouxe-lhe uma xícara de chá e sentou-se ao seu lado, compartilhando um momento de silêncio confortável. "Sabe o que é engraçado?", comentou ela finalmente. "Comecei cuidando de Santina porque me sentia tão sozinha quanto ela. Nunca imaginei que isso me levaria a encontrar uma família inteira." "A vida tem caminhos estranhos", respondeu Tiago, apertando gentilmente a mão da mãe. "E às vezes", completou Flávia, olhando para as luzes que começavam a brilhar nas janelas da biblioteca, "os corações mais fechados são aqueles que têm mais para dar, se apenas alguém tiver paciência para esperar que se abram."
Naquela noite, enquanto a última luz se apagava na Biblioteca Luz de Santina, a comunidade que havia florescido ali seguia seu caminho para casas que já não pareciam tão vazias. Levavam consigo livros emprestados, memórias compartilhadas e a certeza de um lugar para retornar. E no céu estrelado sobre Santa Teresa, talvez, apenas talvez, uma mulher rabugenta que nunca soube como demonstrar afeto em vida, observava com aprovação silenciosa o legado inesperado de sua solidão. Porque no final, não é o dinheiro, não é a casa, mas o reconhecimento verdadeiro que salva. A certeza de que alguém viu além da superfície, compreendeu a dor disfarçada de raiva, a vulnerabilidade mascarada de frieza. No dia seguinte, como em todos os outros, Flávia abriria as portas da biblioteca, prepararia o café e receberia cada pessoa com a mesma pergunta simples: como você está hoje? De verdade. E continuaria ouvindo as respostas, vendo realmente cada um que entrasse, carregando adiante a lição mais valiosa que Santina lhe ensinara. Que, às vezes, o maior ato de amor é simplesmente permanecer. Parabéns. Digite 9 nos comentários, para que eu saiba que ficou até o final comigo. Obrigado por assistir e até a história de amanhã neste mesmo canal.